Uma boa noite para quem nos acompanha nesta quinta-feira, dia 6 de fevereiro. Eu sou Isabela Melano e agora vamos aos destaques do Poder Judiciário. Supremo Tribunal Federal começa a julgar repatriação de crianças em casos de violência doméstica. Agora um trecho do que disse o relator, ministro Luiz Roberto Barroso. O tema geral da discussão é saber se o artigo 13 é aplicável aos casos de violência doméstica contra a mulher, ainda que a criança não seja a vítima primária direta. Segunda turma do STJ reafirma direito ao crédito de ICMS na compra de produtos intermediários. Projetos que privilegiam leitura e aprendizagem profissional de jovens são premiados pelo Conselho Nacional de Justiça, Eduardo Kovaleski. Os projetos reforçam a importância de políticas públicas que unam educação, cultura e oportunidades. O prêmio Prioridade Absoluta incentiva a replicação de práticas bem-sucedidas em todo o país. E ainda, Fórum da Saúde faz balanço de atividades e define marcos para 2025. Agora são 6 horas e 16 minutos. O Radar da Justiça está no ar. Rádio TJ Minas. Radar da Justiça. O plenário do Supremo Tribunal Federal iniciou hoje a análise da ação direta de inconstitucionalidade que pede interpretação da Convenção de Haia sobre aspectos civis do sequestro internacional de crianças. O pedido busca impedir o regresso de criança ao lar no exterior em caso comprovado de suspeita ou risco de violência doméstica. O julgamento da ação nessa primeira fase foi apenas a apresentação do relatório do presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso. Vamos ouvir o que disse o relator. O tema geral da discussão é saber se o artigo 13, a linha B da Convenção da Haia de 1980, ao estabelecer as hipóteses de não retorno da criança, é aplicável aos casos de violência doméstica contra a mulher, ainda que a criança não seja a vítima primária direta ou exposta a perigo. Tanto é uma convenção internacional que trata do sequestro internacional de crianças e sobre o dever de restituir a criança sequestrada ao país de origem. É uma ação proposta pelo PSOL e pede que esse dispositivo seja interpretado conforme a Constituição, à luz do artigo 1º, inciso 3, dignidade da pessoa humana, artigo 4º, inciso 2, prevalência dos direitos humanos nas relações internacionais, 226, parágrafo 8º, assistência à família e mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações, e o artigo 227, que trata da absoluta prioridade a direitos das crianças e adolescentes. Barroso também falou das partes envolvidas no processo e apresentou entidades que se manifestaram na sessão na condição de amicus curiae, amigos da corte. Eu adotei o rito do artigo 12 da Lei 9868 e ouvimos os interessados. A Câmara dos Deputados manifestou-se no sentido da constitucionalidade formal e material da Convenção e, portanto, em rigor, pelo não acolhimento do pedido. O Presidente da República e a Advocacia Geral da União manifestaram-se no mérito pela procedência parcial para que seja conferida interpretação conforme, de modo que a comprovação de violência doméstica possa configurar risco grave de sujeição da criança a perigos de ordem física ou psíquica. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se também no sentido do acolhimento parcial, de modo que a evidência ou fundada suspeita de violência doméstica praticada contra o genitor da criança sejam aptas para o retorno. Deferi o pedido de ingresso na qualidade de amicus curiae das seguintes entidades: Procuradoria da Mulher da Câmara dos Deputados, Instituto Nós por Elas, Grupo de Apoio a Mulheres no Exterior, Revibra Europa, Defensoria Pública da União e Instituto Brasileiro de Direito de Família, IBDFAM.
Nas manifestações, a advogada e deputada federal Luciene Cavalcante da Silva, em nome do PSOL, alertou que, nos casos em que os filhos e filhas das chamadas mães de aia vivem em situação de violência doméstica, não há a devida prevalência da proteção às crianças e às mulheres. Já o advogado-geral da União, Rodrigo Carmona Castro Rodrigues, destacou que, para que uma convenção seja devidamente aplicada, os países devem adotar uma interpretação uniforme dos dispositivos e que, se o Brasil seguir uma linha isolada, os demais países poderão entender que há descumprimento da convenção. A sessão para início da votação ainda não tem data marcada. Agora são 6h20. Projetos premiados pelo Conselho Nacional de Justiça privilegiam leitura e aprendizagem profissional de jovens. Confira agora com o repórter Eduardo Kovaleski. 2 projetos voltados à inclusão de adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade foram destaque no Prêmio Prioridade Absoluta 2024 do Conselho Nacional de Justiça, CNJ. No Ceará, o Capacita garante acesso à profissionalização e no Amazonas, o Libertar-te usa a leitura como ferramenta de ressocialização. O programa Capacita foi implantado pelo Ministério Público do Trabalho do Ceará e viabiliza o cumprimento da cota legal de 5% de aprendizes em empresas. Por meio de parcerias, empresas contratam jovens, entidades formadoras oferecem capacitação e órgãos públicos fornecem experiência prática. Em um ano, mais de 5.000 adolescentes em situação de vulnerabilidade social foram inseridos no mercado. Os contratos têm jornada reduzida de até 4 horas por dia e exigem frequência escolar. A meta para 2025 é incluir 300 novas empresas. Já o programa Libertar-te, da Defensoria Pública do Amazonas, atua em centros socioeducativos de Manaus e utiliza livros e arte para ampliar horizontes de adolescentes em conflito com a lei. Iniciado em 2019, o projeto surgiu após pedidos de jovens por obras além da Bíblia. Livros como O Diário de Anne Frank e Meu Pé de Laranja Lima são debatidos em rodas de conversa. A iniciativa já impactou dezenas de adolescentes em unidades masculinas e femininas e planeja expandir as ações neste ano. Os projetos reforçam a importância de políticas públicas que unam educação, cultura e oportunidades. O Prêmio Prioridade Absoluta reconhece iniciativas que promovem direitos de crianças e jovens e incentiva a replicação de práticas bem-sucedidas em todo o país. Da agência Rádio Web, Eduardo Kovaleski. No próximo bloco, o Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde traça metas para 2025. E ainda, a STJ reafirma direito ao crédito de ICMS na compra de produtos intermediários. Daqui a pouco, a gente volta já. Radar da Justiça. Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde define metas para este ano. As informações com o repórter Bruno Moreira. O número de pedidos de notas técnicas para subsidiar as decisões judiciais via sistema ENAT-JUS cresceu cerca de 40% em 2024. Os dados foram apresentados nesta semana na primeira reunião do Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde, o FONAJUS, em 2025. O ENAT-JUS, que é o núcleo de apoio técnico do Poder Judiciário, reúne as notas e pareceres técnicos fornecidos em âmbito nacional e nos estados. Atualmente, existem mais de 270 mil notas técnicas registradas no sistema que podem ser consultadas pelas juízas e juízes que lidam com os processos de saúde. O Conselho Nacional de Justiça vê o aumento como positivo e espera que o sistema seja utilizado como ferramenta técnica para embasar as decisões. O Comitê Gestor do ENAT-JUS deve atualizar o formulário das notas técnicas para modernizar os núcleos e atualizar o conteúdo produzido. O FONAJUS também deve trabalhar para que o sistema inclua as notas para processos relacionados à saúde suplementar. A judicialização da saúde é outra pauta no radar do Fórum. Está em andamento uma pesquisa sobre esses processos realizada em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Os resultados devem embasar políticas judiciárias sobre o tema. Da agência Rádio Web, Bruno Moreira. Superior Tribunal de Justiça reafirma direito ao crédito de ICMS na compra de produtos intermediários. Os detalhes você confere agora com a repórter Adriana Mesquita.
Em decisão aprovada por todos os membros do colegiado, a segunda turma do Superior Tribunal de Justiça considerou legal o aproveitamento de créditos de ICMS sobre a compra de produtos intermediários utilizados em atividades fim da Petrobras. A empresa buscava anular uma multa aplicada pelo Fisco do Rio de Janeiro contra o aproveitamento desses créditos gerados na aquisição de fluidos de perfuração. Tanto a primeira instância quanto o Tribunal de Justiça Estadual entenderam que os fluidos integram diretamente o processo produtivo da Petrobras, o que permite o creditamento de ICMS. Já o Estado do Rio de Janeiro argumentava que a caracterização da mercadoria como insumo exigiria o consumo integral no processo produtivo. Sem a incorporação física desses itens ao produto final, eles deveriam ser enquadrados como bens de uso e consumo, o que não permitiria o crédito. Mas no STJ, o ministro Francisco Falcão ressaltou que a decisão do Tribunal Estadual está alinhada à jurisprudência da Corte. O relator da ação reafirmou que os produtos intermediários geram créditos de ICMS, ainda que consumidos ou desgastados gradativamente, desde que necessários à realização do objeto social da empresa. Da agência Rádio Web, Adriana Mesquita. Agora são 6 horas e 27 minutos. A seguir, o que é notícia nos tribunais brasileiros. Radar da Justiça. Vamos agora ao nosso giro pelos tribunais do Brasil. Justiça Pernambucana promove reunião para construir o Plano Pena Justa no Estado. Destaque de Mércia Lívia. O Tribunal de Justiça de Pernambuco promoveu uma reunião com representantes do governo do estado com o objetivo de instituir um comitê de políticas penais para a construção do Plano Pena Justa em Pernambuco. O Pena Justa é o plano nacional para enfrentar a situação de calamidades nas prisões brasileiras, construído pelo Conselho Nacional de Justiça e pela União. Justiça de São Paulo determina que a instituição deve ressarcir município após irregularidades na prestação de contas. Cristina Mara. A 12ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve decisão da primeira vara civil de Itapevi, que declarou a irregularidade das contas prestadas por instituição de atendimento a pessoas em situação de rua e determinou a restituição de mais de R$200 mil ao município. O laudo pericial concluiu que a prestação apresentada foi deficitária em questão de documentos comprovando os gastos apresentados. Projeto do CNJ chega à Bahia no dia 10 de fevereiro. Cid Marcos. Projeto Mentes Literárias da Magia dos Livros, a Arte da Escrita, chega à Bahia no dia 10 de fevereiro. A cidade escolhida foi Barreiras e as atividades ocorrem no Conjunto Penal. Entre as ações estão o lançamento de livro escrito pelos internos e a realização de roda de leitura. Além disso, acontece a assinatura de acordos para a oferta de emprego, de cursos profissionalizantes e de construção de fábrica nas instalações do Conjunto Penal. No Mato Grosso, o programa de apoio inicia atividades em 2025 com cursos e encontros de grupos. Sandra Pedrosa. A Ampara, a Associação Mato-Grossense de Pesquisa e Apoio à Adoção, em parceria com o Poder Judiciário de Mato Grosso, inicia as atividades de 2025 com a realização do curso preparatório para pretendentes à adoção e os encontros do Grupo de Apoio Pós-Adoção e também o curso Gestação Adotiva para quem está habilitado e à espera. A Ampara é uma entidade sem fins lucrativos formada por voluntários. São 6 horas e 30 minutos. O Radar da Justiça de hoje fica por aqui. Você pode rever este programa no canal da TV TJ Minas no YouTube. Uma ótima noite. Até amanhã.